E aí pessoal, beleza? Então, nossa aula de hoje vai ser sobre composição de movimento, lançamento horizontal e lançamento oblíquo, tá? O que todas essas coisas têm em comum? É uma afirmação que Galileu fez. Galileu conseguiu perceber que alguns movimentos ele é o resultado de dois outros movimentos, né? Então, existem movimentos que é uma composição, é uma junção de outros movimentos, tá? Por exemplo, olha só. Imagina que você tem uma mesa e você tem uma bola aqui e essa bola você lança ela aqui em cima da mesa, né? Você vai lançar ela aqui, ó. Bom, aqui existe apenas um movimento horizontal. Vamos considerar que não tem atrito, então ela se mantém com velocidade constante, né? Mas quando ela sai de cima da mesa, ela começa a fazer o quê? Ela começa a fazer esse movimento aqui, correto? Qualquer coisa que você lançar para frente, não precisa ser uma bola, né? Mas se você pegar a sua borracha, qualquer coisa que você pegar e você joga ela para frente, ela faz esse movimento, não é? E por que ela faz esse movimento? Porque depois que ela sai da sua mão ou depois que ela sai de sobre a mesa, ela passa a ter dois movimentos. Ela continua com o seu movimento para frente, né? Porque ela já estava se movendo. Ela continua se movendo para frente, né? Só que como não tem ali, no caso, a mesa para segurar, ela começa a fazer o quê? Ela começa a cair. Então, essa trajetória aqui, ela é o resultado de dois movimentos. Um movimento na horizontal e um movimento na vertical, né? Tem uma outra coisa, um outro exemplo que eu posso dar. Se você pega um avião, deixa eu fazer um avião mais ou menos aqui, de preferência com as asas do mesmo tamanho, né? Imagina que isso aqui é um avião, tá? Esse avião está se movendo aqui para frente, tá? Com uma velocidade de 400 km por hora. Ele está se movendo aqui nessa direção, né? Eu vou usar o quadro e a sala como referência, então ele está se movendo verticalmente para cima, né? As turbinas estão impulsionando ele para lá. Mas aí começa a ventar aqui, ó. Começa a ter um vento na horizontal e para a nossa esquerda, tá? O que vai acontecer com esse avião? Ele não vai fazer essa trajetória aqui, porque ele está se movendo, aqui, ó. As turbinas do avião estão empurrando ele nessa direção. Mas aí o vento começa a empurrar aqui, ó. O vento está empurrando ele aqui, porque o vento está empurrando. O vento começa a empurrar, ele começa a fazer esse movimento para cá. Ou seja, esse avião aqui passa a descrever um movimento assim, obliquamente. E isso aqui é o resultado de dois outros movimentos, né? Um movimento reto, um movimento na vertical, desculpa, porque eu estou usando o quadro como referência, um movimento vertical e outro na horizontal, que é o vento empurrando aqui. E aí, se o piloto não fizer a correção, ele não vai chegar no destino dele, né? Porque o avião está andando, está se movendo assim, ó. Tanto é que o piloto que ele vai ter que fazer é colocar o avião andando para lá, né? Então, se está ventando e o piloto sai do ponto A e ele quer chegar aqui no ponto B, se ele saiu do ponto A pensando que ele vai andar em linha reta e o piloto não faz nada, na hora que ele pegar um local que está ventando, ele vai vir e vai cair no lugar C e não vai chegar no seu destino. Os pilotos de avião, então, eles sabem disso, né? Os aparelhos lá do avião acusam isso. E aí, então, quando começa a ventar e o avião começa a fazer isso aqui, os instrumentos avisam, né, para o piloto, aí o piloto faz isso, ó. Para que o piloto comece a andar para lá
piloto começa a andar para lá, mas como está ventando, o avião acaba andando meio de lado até chegar no seu destino, né? Então, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui é para mostrar para vocês que certos movimentos, ele é o resultado de outros movimentos, tá? Então, nós chamamos de composição de movimento e eu vou falar para vocês deles. Nós vamos ter no total 5, tá? 5 tipos de movimento aqui. Eu vou começar falando 3 na composição do movimento, depois eu vou tratar do lançamento horizontal e vou tratar do lançamento oblíquo, tá bom? Vou apagar. Sobre a composição do movimento, nós utilizamos 3 situações de um barco. Um barco que vai estar subindo, descendo a correnteza de um rio, o barco que vai estar subindo a correnteza de um rio e o barco que vai estar atravessando o rio perpendicularmente, tá? Vou começar com essas duas aqui. Um barco descendo a correnteza de um rio, tá? Olha só. Aqui está o rio, tá? As águas do rio estão se movendo horizontalmente aqui para a minha direita, tá bom? Então, as águas estão se movendo e eu vou chamar de velocidade da correnteza, tá? Ou seja, se eu pegar uma canoa que está sem leme, está sem nada, se eu pegar uma canoa e colocar ela aqui, ela vai ficar parada? Não vai, porque como a água está descendo, ela vai descer junto com a água, né? Então eu tenho aqui a representação, tá? Aqui seriam as margens do rio, ok? E aí as águas do rio estão descendo aqui com uma certa velocidade. Aí eu pego um barco a motor, coloco ele aqui. Se eu não fizer nada, o que vai acontecer com esse barco? Ele vai descer com a velocidade da correnteza. Esse barco é um barco a motor. E se eu ligo esse motor? E eu faço esse barco descer com uma velocidade X qualquer? O que vai acontecer para uma pessoa que está parada aqui na margem? O que ela vai ver? Vamos lá. Se o motor estiver desligado, a correnteza tem uma velocidade de 2 metros por segundo. Eu coloquei meu barco lá no meio da correnteza com o motor desligado, tá? Essa velocidade aqui é 0, então. Então, o barco está com o motor desligado. Eu coloco ela ali. O barco vai ficar? Não vai ficar parado. O que vai acontecer com ele? Ele vai descer junto com a correnteza a uma velocidade de 2 metros por segundo. Uma pessoa parada lá na margem vai ver o que então? Vai ver esse barco descendo com uma velocidade de 2 metros por segundo, certo? Agora, eu ligo o motor desse barco e eu faço com que esse motor transmita ao barco uma velocidade de 3 metros por segundo em relação às águas do rio, tá? Então, em relação à água. Essa velocidade aqui é em relação a quem? A margem. A água está descendo o rio a uma velocidade de 2 metros por segundo. Qual é o referencial? A margem do rio. Agora eu estou dizendo que esse barco tem uma velocidade de 3 metros por segundo em relação às águas do rio, tá? Não em relação à margem, ok? Então, ele está andando em cima da água. Se a água está descendo, o que vai acontecer? Essa pessoa aqui vai ver esse barco agora descendo com que velocidade? A água já está descendo a 2. Então, se o motor tivesse desligado, o barco já estaria descendo a 2, né? Aí eu vou lá e faço esse barco aqui ter uma velocidade de 3 metros por segundo em relação às águas do rio. Ou seja, é como se aqui fosse uma velocidade relativa. Lembra lá, quando eu estava estudando encontro de móveis, que eu falei com vocês assim, tem aqui o carro A, tem aqui o carro B, esse carro aqui está se movendo a uma velocidade
de 20 metros por segundo, esse aqui está se movendo a uma velocidade de 25 metros por segundo. Qual é a velocidade de A em relação a B? 5 metros por segundo. Então, era a velocidade relativa, né? Essa velocidade, que eu estou chamando de velocidade do barco, é uma velocidade relativa, porque é uma velocidade em relação às águas do rio, tá? Aí eu pergunto para você assim, essa pessoa que está aqui vai ver esse barco descer aqui com que velocidade? 2, 3, 5, 1, com que velocidade vai ver? Bom, como o barco está se movendo a 3 e a água está se movendo a mais 2, ou seja, a água está ajudando o barco a descer, o barco vai descer mais rápido, né? Então, qual vai ser a velocidade que essa pessoa vai ver? A velocidade resultante, ou seja, a velocidade do barco em relação à margem vai ser a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza. Então, quando você tem uma situação igual a essa, você vai somar o valor da velocidade. Pode pensar da seguinte maneira, olha, o vetor velocidade da correnteza é horizontal para a direita e o vetor velocidade do barco também é horizontal para a direita. Ora, dois vetores na mesma... Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil de ver. Dois vetores na mesma direção e no mesmo sentido, como é que eu faço para achar o resultado? Eu somo. Você pode pensar dessa forma também, tá? Então, toda vez, tá, gente? Isso é importante. Quando falar que a velocidade do barco é a velocidade do barco em relação às águas, tá? E essa velocidade aqui é a velocidade resultante, que é a velocidade do barco em relação à margem, tá bom? Vamos fazer o contrário, vamos fazer o barco subir a correnteza. Então, a correnteza ela continua para baixo com uma velocidade de 2 metros por segundo, tá? E aí eu estou com o meu barco agora que está fazendo o contrário do anterior. Ele está vindo para cima, ele está subindo o rio, né? A água está indo para lá e ele está vindo no sentido contrário. Vamos supor que esse barco tem uma velocidade em relação às águas do rio de 3 metros por segundo. Uma pessoa aqui vai ver esse barco se mover para cima com que velocidade? Vamos pensar da última forma que eu falei. Eu tenho um vetor horizontal para a direita, eu tenho um vetor horizontal para a esquerda. Se eu juntar esses dois vetores, como é que eu faço? Eu somo, subtraio, Pitágoras, lei dos cossenos. O que eu faço? Mesma direção em sentido contrário, eu subtraio. Então, a velocidade do barco em relação à margem vai ser a velocidade do barco menos a velocidade da correnteza. Emerson, não consegui enxergar dessa forma. Olha só. Você imagina que o apagador aqui é a água do rio, tá? Então, a água do rio está fazendo isso, certo? Se eu simplesmente fico parado em cima da água do rio, ó, as águas do rio estão descendo. O que você aí está vendo? Ó, o que você está vendo? Você está vendo a ponta do pincel aqui descer junto com a água, certo? Agora, eu pego e eu começo a mover isso aqui em relação à água. Ó, estou movendo em relação à água, estou movendo em relação à água e a água agora está se movendo. Viu como que ficou mais rápido? Ó, estou movendo em relação à água, está parada, estou me movendo aqui em relação à água, tá vendo? Ó, agora a água está se movendo também. Então, observe que eles estão indo para o mesmo lado. Então, ó, como ela está se movendo e aqui também, fica mais rápido. Olha a diferença, ó, com a água parada, né? Com o barco parado e só a água se movendo, e agora os dois se movendo. Um está ajudando o outro, né? Fica mais rápido. Agora faz o contrário. Ó, a correnteza está descendo. Se o barco ficar parado, ele vai descer junto. Agora o barco está subindo a correnteza, ó. Ela está subindo a correnteza. O que vai acontecer? Tá vendo que quase que o barco não sai do lugar? Por quê? A correnteza vai para baixo, mas o barco está vindo no sentido contrário. Então, um movimento meio que compensa o outro. Tá vendo? Ó. Tá, usa como referência a minha cabeça aqui, tá? Ó.
Ó, o pincel, a ponta do pincel está se movendo, ó. Eu vou mover agora a correnteza, ó. 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 Tá vendo que quase que não sai daqui da área do meu rosto quando eu estou subindo a correnteza? Por quê? A correnteza leva para baixo e eu movo para cima. A correnteza vai para baixo e eu venho para cima. Ou seja, eles se atrapalham, vamos dizer assim, né? Enquanto que um empurra para baixo, o outro empurra para cima. Então você vai ter uma redução para quem está do lado de fora. Por isso que você vai subtrair. Ou seja, essa pessoa aqui vai ver o barco subir a correnteza com uma velocidade de 3 menos 2. 3 menos 2. Ele vai ver o barco subir com uma velocidade mais lenta, né? Emerson ainda não consegui enxergar. Pega a esteira. A esteira lá. Como é que funciona a esteira? Você coloca lá na esteira para correr a 15 km por hora. Você está correndo a 15 km por hora, mas uma pessoa que está lá do lado vê você o quê? Não saindo do lugar, né? Porque se eu estou correndo aqui, ó, eu não saio, eu não estou andando em relação ao chão, estou andando em relação à esteira, correto? Eu estou correndo a 15 km por hora, mas se tiver uma pessoa do outro lado ali, do meu lado aqui, parado, eu vou estar sempre do lado dela. Por que que isso acontece? Porque eu vou para lá 15 km por hora, só que o chão da esteira vem para cá 15 km por hora. E aí, como essas duas velocidades seriam iguais, quando eu for subtrair uma da outra, dá quanto? Dá zero. Ou seja, em relação ao chão, eu estou sem sair do lugar. Tá? Então, quando você está descendo a correnteza, você vai somar as velocidades. Quando você estiver subindo a correnteza, você vai subtrair as velocidades. E Emerson, só funciona para barco e correnteza? Não. Você pode ter, por exemplo, avião e vento. Tá? Você pode ter o avião que está se movendo para lá e está ventando para lá também. Isso aqui é uma referência que nós utilizamos. Você tem que guardar assim. Se você tiver duas velocidades apontando para o mesmo lado, você vai somar o valor da velocidade. E se você tiver duas velocidades nos sentidos opostos, você vai subtrair os valores. Eu estou usando o barco, mas você poderia pensar em vento e navio, por exemplo, e avião, por exemplo. O avião está indo para lá, está ventando. Ou então você está correndo e está ventando. Se você estiver correndo para lá e o vento estiver para lá, fica mais fácil correr, porque o vento te ajuda, né? Ele está empurrando você. Fica mais fácil correr, você consegue correr até um pouquinho mais rápido, né? Agora, se você faz o contrário, está ventando para cá e eu estou tentando correr para lá, fica mais difícil, né? Porque o vento está batendo aqui, está me atrapalhando, ele vai fazer com que eu reduza a velocidade. Então, mesmo sentido e mesma direção, você vai somar, mesma direção, mas sentido oposto, você vai subtrair, tá? Agora eu vou colocar o barco atravessando esse rio aqui na perpendicular. Bom, então agora vou fazer até o meu rio mais largo, né? Você imagina que a correnteza ainda continua lá para a direita, tá? E agora esse barco ele vai tentar atravessar aqui, ó, perpendicularmente às margens. Perpendicularmente significa, né, formando um ângulo de 90 graus com a margem, tá? O que vai acontecer? Se eu ligar o motor aqui a 4 metros por segundo e manter o barco aqui nessa direção, sempre formando um ângulo de 90 graus, o que vai acontecer com esse barco? Ele vai sair do ponto A e a pergunta que eu faço agora é, ele consegue chegar no ponto B? Ele consegue chegar no ponto C ou ele vai chegar lá no ponto D? O que vai acontecer com ele? O barco está indo aqui e a correnteza está indo para lá. Ó. A correnteza está empurrando ele para lá. Está vindo, a correnteza está empurrando ele para lá. Ou seja, esse barco, o movimento dele vai ser assim, ó. E ele vai cair provavelmente numa posição ali próximo de D. Né? Ele vai fazer isso e vai cair lá em D. Por quê? Porque quando você tem dois vetores que são perpendiculares entre si, né? Porque você tem o vetor do barco aqui, tá? Ó, eu vou apagar aqui e vou fazer ele de outra cor para ficar mais fácil de enxergar. Eu tenho o vetor do barco aqui
né? Eu tenho o vetor da correnteza aqui. E o que vai acontecer? Eu vou ter um vetor resultante, não vou? Que vai ser esse, ó. Ou seja, o barco não vai chegar no ponto D. A hora que ele chegar aqui, ele vai se mover e vai estar chegando lá em D. Vai estar se movendo obliquamente. E aí eu pergunto para você, como que você faria para calcular o valor da velocidade relativa? Velocidade resultante? Bom, aqui está formando um ângulo de 90 graus, então isso é um triângulo retângulo, você iria utilizar o quê? Teorema de Pitágoras. Eu falei que a velocidade do barco era 4 metros por segundo, eu estou dizendo que a velocidade da correnteza é 3 metros por segundo, 3, 4, qual é a velocidade do barco? 5 metros por segundo. A velocidade dele é 5 metros por segundo e a direção ela vai ser oblíqua. Ou seja, quando um barco tentar atravessar um rio perpendicularmente às águas, você vai para calcular a velocidade. Para você calcular a velocidade resultante, você vai aplicar o teorema de Pitágoras. Ok? Emerson, o que eu vou ter que fazer para que o barco saia do ponto A e chegue no ponto B? O que eu tenho que fazer para ele andar em linha reta? Né? O que eu tenho que fazer é pegar esse triângulo aqui e virar ele para cá. Né? Olha, se eu quiser fazer com que o barco chegue, que o barco ande em linha reta aqui, eu não posso colocar ele dessa forma. Eu tenho que colocar ele dessa forma aqui, ó. Para quem não conseguiu entender ainda, esse negócio que eu estou fazendo aqui é como se fosse o barco visto de cima, tá, gente? Olha, eu vou fazer esse barco, então, ele ter uma velocidade aqui, ó. Por quê? Porque vai vir a correnteza e vai fazer isso, né? A correnteza vai fazer isso aqui. O que vai acontecer? Eu vou ter uma velocidade resultante aqui. E aí o barco consegue chegar em D, tá? Então, para que o barco consiga sair do ponto A e chegue num ponto B à frente do ponto A, em linha reta, eu vou ter que levar o barco assim. E aí, gente, literalmente, tá? O barco, você vai ver, se você estiver de cima, né? Se você estiver num balão aqui, no helicóptero, você vai ver o barco se movendo assim, ó, de lado. Por que ele está se movendo de lado? Porque ele sobe, a correnteza leva ele para lá. Ele sobe, a correnteza leva ele para lá. Então, o resultado do movimento é o barco andando assim, de lado, tá? Até ele chegar lá. Isso vai acontecer também com o avião. O avião sai de uma cidade A, quer chegar numa cidade B em linha reta, ele vem. Começou a ventar, o avião está vindo. Começou a ventar, o piloto pega e faz isso. Ó. O avião, literalmente, ele começa a andar de banda, né? Começa a andar de lado aqui, até que ele passe pela região onde tem vento. Na hora que acabar o vento, ele corrige o avião até chegar lá, tá? Então, eu estou colocando o barco, mas isso vale para o avião, isso vale para outros movimentos, tá? Se você tiver dois movimentos, né, em que um interfira no outro, você pode pensar dessa forma aqui, ok? Então, sobre a composição do movimento, são essas três situações. Estou usando o barco e o rio, mas eu posso aplicar isso em qualquer coisa, tá? Posso aplicar no avião, eu posso aplicar no treinamento para atirador de elite, tá? Porque quando um atirador de elite tem que saber dessas coisas, porque quando ele dispara um projétil, né, eu tenho que saber se está ventando ou não. Porque você imagina o seguinte, você quer atingir, você está aqui, ó. Você está escondido aqui no alto de uma montanha, no ponto A. Você quer atingir um alvo que está aqui no ponto B. Né? Se você simplesmente mira em linha reta a sua arma para o ponto B, é bem provável que você não vai acertar. Porque vai que está ventando aqui, ó. Na hora que você dispara, né, o projétil está fazendo isso.
A hora que você dispara o projétil está andando por aqui, se aqui começar a ventar, o que vai acontecer? Ó, vamos fazer aqui, ó, é o barco tentando atravessar o rio perpendicularmente, né? Então, o projétil está vindo e começou a ventar aqui, ó. Vamos fazer aqui um movimento aqui para vocês entenderem. Vocês estão vendo de cima agora. Então, o projétil estava fazendo isso, começou a ventar aqui, ó. O projétil vai começar a andar de lado, né? Então, se eu disparo um projétil em linha reta e desconsidero a ação do vento, eu não consigo acertar o alvo. Porque na hora que ele fazer isso aqui, o vento vai começar a fazer isso, o alvo está aqui, o projétil vai acertar aqui, tá? Então, eu falei barco e correnteza, mas vale para várias outras coisas, tá? Ali foi só um referencial que a gente usa, ok? Bom, vamos agora para o lançamento horizontal. O que é o lançamento horizontal? Imagina que eu tenho uma mesa, né? Eu pego uma bolinha pequena, de aço, por exemplo, e lanço essa bolinha aqui. Eu coloco a bolinha e dou um peteleco nela aqui, de modo que ela começa a se mover. Bom, nós vamos desprezar qualquer forma de atrito, tá, gente? Não vai haver nenhum tipo de atrito. Atrito com a mesa, não tem o ar atrapalhando, né? Por isso que eu pensei numa bolinha, né, menor, porque ela sendo menor, os atritos ficam muito pequenos, a gente pode até desconsiderá-lo. Então, eu dou um peteleco nessa bolinha, essa bolinha passa a se mover aqui com uma velocidade de 2 metros por segundo. Beleza, está se movendo horizontalmente. Como eu já falei anteriormente, né? Quando essa bolinha deixa o tampo da mesa, ela chega aqui. Quando ela chega aqui, ela passa a ter 2 movimentos, né? Aqui ela só tinha um movimento, só na horizontal, porque a mesa estava segurando, não estava deixando ela cair. Mas quando ela sai do tampo da mesa, não tem mais quem segure, né? Então essa mesa cai, essa bolinha vai cair. Mas ela não vai fazer assim, ela vai chegar aqui e vum, cair, né? O que ela vai fazer? Ah, ela vai até um certo ponto, depois ela cai. Também não, né? Quando ela chega aqui, a hora que ela deixa o tampo da mesa, ela começa simultaneamente a fazer 2 movimentos. Ela continua o movimento dela para frente. Ela continua o movimento dela para frente. E por que ela continua, Emerson, o movimento dela para frente? Princípio da inércia, né? Todo corpo em movimento tem a tendência de se manter em movimento. Ah, Emerson, eu não vi isso lá no fundamental. Então vamos para uma coisa mais prática. Você está dentro do ônibus, o ônibus freia, o que acontece com você? Você vai para frente. Por que você vai para frente? Porque Galileu percebeu isso, Isaac Newton reforçou. Quando um corpo está se movendo, a tendência dele é de se manter em movimento, tá? Isso foi chamado de inércia. Então, pela inércia, como a bolinha estava se movendo horizontalmente para a direita, ela vai continuar se movendo horizontalmente para a direita, tá? Mesmo porque eu falei que eu estou desprezando todo tipo de atrito. Mas aí, quando ela deixa a mesa, a gravidade está puxando ela para baixo. Aqui ela não está vindo para baixo porque a mesa está segurando, mas lá a mesa não está segurando mais. E aí o que acontece? Além do movimento para frente, ela passa a ter um movimento para baixo. E aí ela passa a descrever esse movimento aqui até chegar no solo, né? Ou seja, ela descreve uma trajetória parabólica. Eu falei isso com vocês quando a gente começou lá em fevereiro, né? De um avião soltando uma bomba, né? O que o piloto vê, o que uma pessoa lá no chão vê, né? A pessoa que está aqui no chão vê isso, o piloto vê a bomba cair em linha reta. Lembra disso? Então essa esfera, ela continua o movimento dela para frente, porque ela já estava em movimento, só que agora não tem mais o tampo, ela passa a cair, né? E aí a trajetória que ela vai ter é essa. Ela vai ter uma trajetória curvilínea, né? Parabólica, melhor dizendo. Bom, essa trajetória parabólica, ela é então o resultado de 2 movimentos. Um movimento na horizontal, que é uniforme, e um movimento na vertical. Que movimento que ela está fazendo? De queda. Então, o movimento dela na vertical é de queda. Qualquer queda? Não. Queda livre.
Por quê? Porque eu falei que eu estou desprezando o atrito. A resistência do ar não vai influenciar. Então, esse movimento aqui, ele é o resultado de dois movimentos. Na horizontal, eu tenho um movimento uniforme. E se eu tenho um movimento uniforme, isso significa que eu posso utilizar as equações dele. Só tem uma, né? A equação do sorvete. E Emerson, voltou nisso? É, voltou nisso. Né? E na vertical é um movimento de queda livre. Na vertical é um movimento de queda livre, ou seja, um movimento uniformemente variado. Isso implica o quê? Que eu posso estar utilizando as equações do movimento uniformemente variado. V igual a V0 mais AT, S igual a S0, V0T, meio de AT ao quadrado, e a equação de Torricelli. Sendo que esse A que eu estou colocando aqui vai ser quem? Se é queda livre, aquele A é a aceleração da gravidade. Então, o A que eu estou usando ali é a aceleração da gravidade e nós vamos utilizar 10 metros por segundo ao quadrado. E outro detalhe, eu falei que quando ela deixa o tampo da mesa, o que ela faz? Começa a cair. Ela está caindo aqui? Ela tem velocidade para baixo aqui, nessa posição? Não. Ela passará a cair quando ela chegar aqui. Então, qual é a velocidade inicial aqui? Eu sempre vou usar que velocidade aqui no lançamento horizontal? Aqui. Ela não está caindo porque a mesa está segurando, ela começa a cair. A partir de que número? 0. Então, no lançamento horizontal, a velocidade inicial sempre vai ser, de queda, vai ser 0. E aí, tá vendo como é que ficou muito confuso, horizontal, vertical? Então, o que nós fazemos na física? Nós precisamos estabelecer um referencial aqui para facilitar a leitura. Como é que nós fazemos isso? Escrevemos o plano cartesiano aqui, ó. Porque ao invés de eu ficar falando, vai para frente, tá caindo, eu não vou falar assim. Eu vou falar assim, olha, no lançamento horizontal, em X, na horizontal, ou no eixo X, você tem isso. Tanto é que aquela velocidade ali, nós vamos chamar ela de Vx. E eu não posso esquecer, né? Como é uniforme, Vx é constante, tá? E aí, aqui é movimento de queda livre, ou seja, na vertical ou no eixo Y, né? Então, essa velocidade aqui não é só V0, é V0Y, porque a velocidade em Y é 0, né? Então, toda vez que eu for trabalhar com essa parte aqui, eu faço referência ao eixo Y. Se eu for trabalhar com essa parte aqui, eu vou fazer referência ao eixo X. No lançamento horizontal, a velocidade inicial sempre vai ser 0. Ou seja, aqui, ó, essa parte vai sair fora, essa parte vai sair fora, essa parte vai sair fora. Como eu já falei com vocês, eu não vou apagar ali para decorar sem ele, né? Lembra que eu falei? É muita coisa para a gente lembrar, né? Vocês, no caso, vocês têm que saber matemática, geografia, história, português, biologia, química. Tem várias outras coisas que vocês precisam saber. Quanto menos equações diferentes eu precisar decorar, melhor, né? Então, vamos deixar assim. São as equações que nós já vimos no movimento uniforme e no movimento variado. Lembrando que, no caso do eixo Y, a velocidade inicial é 0. E aí, na hora que eu for resolver, eu vou lá e coloco 0. Eu acho mais prático fazer assim, do que ficar tirando ali. Aqui é V igual a T, aqui é S igual a S0, mais meio de AT ao quadrado. Eu prefiro não fazer assim. Vamos pegar as equações, lembrando que em Y, a velocidade inicial você vai cortar, porque sempre vai partir do 0, tá? Bom, nesse tipo de movimento, todos os exercícios que vocês forem fazer, vocês têm que lembrar sempre de uma coisa.
o tempo que o corpo gasta para cair, porque são dois movimentos, um para frente e um para baixo. O para frente é o movimento uniforme, o para baixo é queda livre. Nesse tipo de movimento, é importante que nós tenhamos a seguinte referência. O tempo que ela gasta para cair vai ser o tempo que ela vai andar para frente até chegar nesse ponto aqui, ó. Porque essa trajetória é o resultado do movimento uniforme com o movimento variado, né? Então, o tempo que ele gasta para cair, ou seja, para percorrer essa distância aqui, o tempo que ele gasta para percorrer essa distância aqui é o mesmo tempo que ele gasta para percorrer essa distância aqui. Por quê, Emerson? Porque é o mesmo corpo, né? Essa bolinha está ao mesmo tempo caindo e andando para frente. Então, o tempo que ela gasta para chegar no chão é o tempo que ela vai gastar para ir lá para frente. Então, tempo de queda, o tempo de queda será igual ao tempo de movimento na horizontal, tá? Isso aqui é importante, porque tem muito exercício que a gente vai precisar disso aqui. Na verdade, esse tipo de exercício ele é assim. Ele te dá o valor de Vx e pede para você, por exemplo, calcular a altura da mesa. Ou então ele te dá a altura da mesa e pede para você determinar quanto que vale Vx. É sempre assim. Ele te dá uma informação de uma direção e pede alguma informação da outra. Então, ele te dá a altura da mesa, te dá o tempo de queda, por exemplo, e pede para você achar Vx. Ou então ele te dá o valor de Vx, fala para você qual é a distância que foi percorrida na horizontal e quer saber, por exemplo, a altura da mesa, tá? Esse tipo de movimento sempre cai nisso. Ele te dá as informações de uma direção e vai lá e pede para você achar as informações da outra direção. Qual é o vínculo deles? Isso. O tempo de queda é igual ao tempo que se move para frente, ok? E o lançamento oblíquo? O que vem a ser o lançamento? Esse tipo de lançamento. É quando você pega um corpo e lança ele formando, com uma velocidade inicial, formando um ângulo qualquer com a horizontal, tá? Oblíquo é porque o vetor velocidade é oblíquo. Em relação à horizontal ou à vertical, você escolhe. Mas é quando você lança um corpo assim. Por exemplo, você está jogando basquete e você vai arremessar a bola lá na cesta. Quando você joga a bola, você faz um lançamento oblíquo, né? A bola ela faz esse movimento aqui para poder chegar lá na cesta, né? Ou então você está jogando futebol de campo e você está ali próximo à sua área do gol e você tem um companheiro seu que já está para lá da metade do campo e você quer lançar a bola para ele. Para os outros não pegarem, normalmente faz o quê? Faz um lançamento para passar por cima, né? Você não chuta a bola, tipo assim, aqui está o campo. Você está aqui, aqui estão os adversários, né? E aí um companheiro seu está por aqui assim. Você está com a bola no pé. Se você jogar reto, esse pessoal pega, né? Normalmente o que o jogador de futebol faz? Ele joga ela por cima, para poder passar por cima da cabeça e chegar lá. Ó, lançamento oblíquo, né? Se você for, por exemplo, para a marinha, né, onde você tem lá um navio e ele precisa lançar um míssil ou até mesmo atirar algum tipo de projétil, eles não disparam armas assim. Tipo assim, aqui tem um canhão, eles não disparam armas assim, né? Pelo menos quando o alvo está muito longe, né? Eles lançam ele dessa forma aqui, ó. Por quê? Porque dessa forma você tem um maior alcance, tá? Quando você inclina aqui, você aumenta o alcance. Quando você assiste lá filmes em que existem dois exércitos lutando, na época que você não tinha armas de fogo, né, eram flechas, lanças, o que os arqueiros fazem? Os arqueiros não pegam a flecha e jogam aqui na horizontal. Eles fazem isso, jogam para cima, né? Ou seja, fazem um lançamento oblíquo. Isso aqui é para quê? Por que jogar para cima? Porque assim eu tenho um alcance maior, tá?
É um alcance maior aqui. Então, lançamento oblíquo é isso. E você se aplica em várias coisas. No esporte, você se aplica isso a estratégias bélicas, tá bom? Existem várias aplicabilidades aí no nosso dia a dia, tá bom? Aí, então, eu tenho lá o lançamento oblíquo, é quando o movimento se inicia obliquamente. E se eu pego essa bola e lanço ela obliquamente, gente, o que vai acontecer? Ela vai fazer essa trajetória aqui, ó, né? Vai fazer uma parábola e vai chegar lá na frente. Bom, esse movimento é o resultado de dois outros movimentos. Um na horizontal e um na vertical, tá? Por que, Emerson? Por que ele faz essa trajetória? Eu lancei esse corpo para cima. Por que ele não continuou indo reto aqui? Porque quando eu lancei a bola, ela não fez isso aqui e foi embora nessa direção. Por que ela faz essa trajetória? Porque está agindo sobre ela quem? A gravidade. O que ela faz então? Ela começa a subir, ela começa a desacelerar, porque a gravidade está puxando ela para baixo e por isso que ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Então, essa trajetória e não essa, eu não vou fazer aqui não, senão vai poluir meu desenho, mas ela não vai em linha reta, porque quando eu lanço, a gravidade começa a puxar, tá puxando ela para baixo, né? E como ela está puxando ela para baixo, ela acaba fazendo essa trajetória. E ela está indo para frente por quê? Eu já lancei, eu não estou empurrando essa bolinha. Eu peguei essa bolinha e lancei ela. Por que ela continuou o movimento dela? Por causa da inércia, né? Todo corpo em movimento tende a se manter em movimento. Então, esse movimento aqui é o resultado de dois outros movimentos. Lembra que eu fiz da outra vez? Já vou fazer aqui. Vou usar o meu referencial, plano cartesiano. Tá? O plano cartesiano. Então, esse movimento é o resultado de um movimento em X e um movimento em Y. Da mesma forma que o lançamento horizontal, em X é um movimento uniforme e em Y é um movimento variado, tá? O que eu vou ter que fazer aqui? Essa velocidade, eu vou ter que fazer a sua decomposição. Eu vou ter que decompor o vetor velocidade no eixo X e eu vou ter que decompor o vetor velocidade inicial no eixo Y. E aí nós vamos utilizar aquele macetezinho lá que a gente aprendeu em decomposição, né? Quem é VOX? Ah, é a componente de VO com ângulo θ entre eles. Quem é VOY? Ah, é a componente de VO sem o ângulo θ entre eles, né? Eu vou ter que fazer a decomposição, né? Outro ponto importante é esse aqui, que é o ponto de altura máxima. Ó, eu falei para vocês que quando você lança o corpo, por que ele não anda em linha reta? Porque a gravidade está puxando ele, né? E aí, olha, esse ponto aqui é o ponto onde ele parou de subir. Ele estava subindo, ó, e a gravidade está puxando, está puxando, está puxando. Aqui, ó, ele começa a cair. Então, esse ponto aqui de altura máxima é o ponto onde o corpo deixa de subir e vai começar a cair ou descer, tanto faz, né? Se ele para de subir para começar a cair, significa que nesse ponto aqui existe uma velocidade que tem que ser igual a zero, né? Veja bem, eu estou dizendo que esse ponto é o ponto onde ele deixa de subir. Subir e descer é eixo Y, né? Então, nesse ponto aqui, a componente da velocidade em Y, o módulo dela vai ser zero. Tá? Então, naquele ponto ali, o VY é zero. Por que o VY é zero? Porque ele é a componente na vertical. Eu estou dizendo que nesse ponto, ele deixa de subir para começar a cair. Então, nesse ponto aqui, o VY é zero.
E o Vx? E essa velocidade aqui? Ele para de ir para frente quando chega aqui? Não, ele continua indo para frente. Ele continua indo para frente, só que agora caindo. Porque aqui ele estava indo para frente subindo. A hora que ele chegou aqui, ele continua indo para frente, só que agora caindo. Significa que o Vx continua o mesmo. O Vox, ele continua constante, né? Porque em x o movimento é uniforme, em y o movimento é variado. Eu falei que isso aqui é muito parecido, é similar ao lançamento horizontal. Em x você vai ter um movimento uniforme, em y você vai ter um movimento variado, tá? Então, em x a velocidade é constante. Então, se eu calculo o Vx aqui, aqui dá 4 metros por segundo, aqui vai ser 4 metros por segundo. A hora que ele chegar aqui, o Vox vai ser 4 metros por segundo. Mas se você calcula o Vy e aqui o Vy dá, por exemplo, 3 metros por segundo, quando chegar aqui, o Vy já não vai ser mais 3 metros por segundo, né? Porque quando eu jogo um cubo para cima, o que ele faz? Desacelera. Quando ele chegar aqui, a velocidade vai ser 2. Quando chega aqui, a velocidade vai ser 0. Quando ele chega nesse ponto aqui, o Vx continua sendo 4 metros por segundo e o Vy, que agora é para baixo porque está caindo, né? O Vy, ele passa a ser, por exemplo, 2 metros por segundo. Quando chegar aqui, 3 metros por segundo, porque ele vai cair, a velocidade vai aumentar, né? Então, sobre o lançamento oblíquo, o que eu preciso saber? Na horizontal, o movimento é uniforme, a velocidade é constante. Na vertical, a velocidade vai diminuir até chegar no ponto de altura máxima e a velocidade vai aumentar depois da altura máxima porque ele vai passar a cair, né? Eu preciso fazer a decomposição do vetor velocidade em x e em y, né? E vale aquela mesma regra que eu ensinei para vocês em queda livre. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Pelo menos na mesma linha horizontal, né, gente? Ó, então, se essa bola gasta 2 segundos para chegar aqui, ela vai gastar 2 segundos para chegar aqui, porque esse ponto está na mesma linha horizontal aqui. Então, tudo aquilo que a gente viu em queda livre vai valer para esse movimento aqui na vertical, tá? Porque na vertical é um movimento de lançamento vertical ou queda livre. Tudo que a gente viu lá vai ser usado aqui. A única coisa diferente que a gente vai acrescentar aqui é que você vai ter que fazer a decomposição. Outra coisa, nesse ponto aqui, ó, daqui para frente, isso aqui é um movimento, é um lançamento horizontal, né? Olha aqui, deixa eu tirar esse monte de coisa daqui. Eu lancei a bola, ela veio, então esquece isso aqui agora. Quando ela chega nesse ponto aqui, ó, na altura de altura máxima, no ponto de altura máxima, ora, isso aqui é um lançamento horizontal, né? A bolinha está, ó, somente com velocidade na horizontal. A partir daqui ela começa a cair, né? Então daqui para lá é um lançamento horizontal, ok? Então o que eu preciso saber sobre o lançamento oblíquo, então é isso, tá? Quando você tem isso aqui, obviamente o exercício sempre vai dar esse ângulo. Primeira coisa que você vai fazer a decomposição, vai calcular Vox, vai calcular Voy, né? Vai fazer lá os dois valores. Tem que lembrar que em Y o movimento é variado. Tem que lembrar, deixa eu fazer assim, em Y o movimento é variado. Em Y a aceleração é negativa quando sobe e positiva quando desce, né? Ele que vai subindo aqui, vai desacelerando
mas quando atinge o ponto de altura máxima, começa a acelerar, né? Na altura máxima, não pode esquecer, o Vy é zero, né? Nesse ponto aqui não tem Vy, só tem Vx, tá? Então, em y o movimento é variado, você tem essas relações aqui. E em x, simples, né? Em x, o movimento é uniforme. E aí não tem muita coisa a se fazer, né? Eu sei que a velocidade com que a componente que eu calcular aqui, ela vai ser a mesma em qualquer outro ponto aqui para frente, porque em x o movimento é uniforme.